Livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 28. Os irmãos encontraram? Todos? Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tem tolerado a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E se não se arrependerem das obras que ela pratica, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei o filho dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, convido os irmãos a orarem por mim e por vocês, para que Deus ilumine a minha mente e abra a mente de vocês. Oremos. Deus bendito, eterno, poderoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que eu compreenda corretamente a tua palavra. Abra, Deus, cada mente que aqui está, cada mente que vai ouvir este sermão, para que possam compreender. Deus, que eu não venha aumentar, que eu não venha diminuir, que eu não venha contradizer a tua palavra. Sobretudo, Deus, iluminado pelo teu Santo Espírito, que eu venha fazer exposição com fidelidade. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem nos concedido. Irmãos, essa carta que João escreve, amando de Jesus, à igreja de Tiatira, é a carta mais extensa dentre as 7. Todavia, a igreja de Tiatira
ou a cidade de Tiatira, era uma cidade pequena. Dentre as 7 cidades que existiam, ou dentre as 7 cidades que tinham 7 igrejas, e que Jesus, ele inspira e ordena João a escrever as cartas, a menor era a cidade de Tiatira. Todavia, Jesus orienta João a escrever a carta mais extensa. O versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, ou seja, de Jesus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. A ideia, irmãos, de Jesus, ele ter os olhos como chama de fogo, é porque ele enxerga tudo o que existe. Não existe nada que esteja oculto ao conhecimento de Jesus. Versículo 19: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Mais uma vez, se os irmãos prestarem bastante atenção, vão entender que Jesus aqui está falando com o pastor. É claro que essa carta deveria ser lida por toda a igreja, e toda a igreja lá em Tiatira, eles deviam seguir as orientações que Jesus ele estava recomendando nesta carta. Todavia, Jesus aqui diz: conheço as suas obras, o seu amor, ou seja, a sua fé, o seu serviço, não é os seus serviços, não, no plural, indicando que ele estava falando com outras pessoas. Claro que ele falou primeiramente aqui com o pastor. E quando ele se refere às obras aqui, existia, como a gente vai ver, na exposição da carta, existia um grupo de pessoas aqui que eram fiéis a Deus. A sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, eu estudando essa carta em minha casa, ainda por volta de sexta-feira, o que me impressionava muito é a questão de, em todas essas cartas aqui, em todas as 7 cartas, exceto a carta que Jesus ele escreve, ele orienta João a escrever a igreja de Laodiceia. Todas as 6 demais cartas, Jesus encontra coisas dignas de ser louvadas, ou seja, obras que esses homens praticavam. A gente sabe que 2 igrejas dentre essas 7 eram igrejas que não foram repreendidas pela pessoa de Jesus. A igreja de Esmirna, que nós já estudamos, e a igreja de Tiatira. As demais igrejas, elas foram repreendidas por Cristo. Sobretudo, como outras, essa igreja aqui, Jesus diz: conheço as suas obras, o seu amor,
a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E Jesus ainda acrescenta mais. Jesus ainda diz que ele, o pastor, ele estava fazendo o que ele fazia nesse momento que foi escrita a carta, era mais do que o que ele fazia no princípio. Irmãos, era um pastor que tinha boas obras, era um pastor que tinha fé, era um pastor que tinha bons trabalhos na igreja, para Deus. Era um pastor que o que ele fazia na atualidade era muito mais do que o que ele fazia no princípio. E o interessante é que quem disse isso não foi homem, e muito menos ele mesmo não, foi Jesus. Jesus viu todas essas virtudes nesse pastor. Todas essas virtudes aqui, Jesus ele enxergou neste pastor. Diferentemente de muitos que nós vemos hoje, que eu acredito que Jesus ele, se fosse falar com essas pessoas, a única palavra que Jesus dirigia a eles era: arrependa-se. Arrependa-se das práticas que você está praticando, das coisas que você está fazendo. Entretanto, esse homem aqui era um homem de Deus, era um homem que tinha as boas obras, e quem viu isso foi Jesus. Jesus, ele continua falando, versículo 20: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, eu não sei se todos que aqui estão conosco sabem quem foi a personagem histórica lá do Antigo Testamento chamada Jezabel. Jezabel, na época lá dos reis de Israel, ela era mulher de um dos reis de Israel, o rei Acabe. Jezabel, ela não era israelita. Se eu estiver enganado ou se eu me equivoquei, os irmãos que estão aqui me corrijam, mas se eu não me engano, Jezabel, ela era sírio-fenícia, e Jezabel era sacerdotisa lá dos ídolos dela. E o rei Acabe, ele, em um determinado momento da vida dele, ele decidiu casar-se com Jezabel. Jezabel era uma mulher extremamente inteligente. Pouquíssimos pregadores, quando vão falar ou pregar acerca da história de Israel ou do rei Acabe, eles dizem isso. Mas na época do rei Acabe, apesar de toda a idolatria, que eu irei falar um pouco sobre isso, Israel prosperou muito. E por isso, Israel prosperando muito, Jezabel, que era sírio-fenícia e que era sacerdotisa de Baal, ela
conversou e convenceu o rei Acabe a instituir o culto a Baal em Israel. Na época do rei Acabe, o reino já tinha sido dividido em dois. Em 930 a.C., como falei aqui algumas vezes, o reino foi dividido ali por conta dos pecados que Salomão tinha cometido. E após Salomão, seu filho Roboão assumiu o reinado e Deus decidiu dividir o reino. Aí ficou o reino do sul com duas tribos, Judá e Benjamim, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém, e o reino do sul com as demais 10 tribos, e a capital do reino do sul era Samaria. E portanto, na época do rei Acabe, o Israel, que tinha como capital Samaria, que era conhecido também como o reino do sul, ele começou a prosperar muito. E a sacerdotisa Jezabel, ela foi convencer o Acabe a instituir o culto a Baal em Israel. O que é que estava acontecendo em Israel? O que é que estava acontecendo? O povo ora cultuava a Deus, ora cultuava a Baal. Lembram que quando o profeta Elias, o tisbita Elias, profeta, homem de Deus, homem que se indignava com o pecado, ele foi até Israel e desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E ele foi até o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo ele convidou também todo o povo de Israel para estar junto. E no Monte Carmelo ele disse o seguinte: olha, se vocês acham que Deus é o Senhor, sirvam a Deus. Mas se vocês acham que Baal é o Senhor, sirvam a Baal. Agora não fiquem cocheando em dois pensamentos, não. Não fiquem ora cultuando a Deus, ora cultuando a Baal. Irmãos, então era isso que Jezabel fez. Dentre todas as atrocidades que ela fez, outras atrocidades, entre as quais Jezabel matava os profetas. Baal, irmãos, era um homem frouxo, porque quem mandava na casa era Jezabel. O que ela dissesse estava dito e ele assinava embaixo. E nós sabemos que isso aí, além de ele ter errado em ter se casado com uma mulher cirofenícia, uma idólatra, ele ainda se deixava ser dominado por ela. Todavia, quando Jesus fala aqui, no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Irmãos, provavelmente não existia uma mulher chamada Jezabel lá na época que Cristo ele inspirou e orientou João a escrever essa carta. Não existia uma mulher lá chamada Jezabel, não. Cristo diz ou orienta João a escrever: contra você tenho isto, você tolera Jezabel. É porque existia realmente essa mulher que se dizia profetiza, e essa mulher ela tinha as mesmas características que a Jezabel tinha. A questão era essa, ela tinha as mesmas características que Jezabel tinha. Vamos ler. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. O que é que essa mulher ela fazia? Irmãos, Tiatira
era uma cidade pequena. Entretanto, Tiatira era uma cidade muito comercial. E existia ali em Tiatira vários grêmios ou associações de comerciantes. Só que esses grêmios ou associações de comerciantes, os irmãos sabem o que é associações, né? As associações de comerciantes, todas essas associações de comerciantes, existiam ídolos para se adorar. E além de ter os ídolos para se adorar, que não era um só ídolo, eram vários ídolos, existia também a questão de que nessas associações existia, sempre que eles se reuniam, festas, e lá eles enchiam a barriga de bebida alcoólica, e a licenciosidade, a prostituição, a imoralidade sexual reinava nessas festas. O que é que Jezabel estava ensinando? Ela era crente, ou entre aspas, ela se dizia crente. Só que ela dizia o seguinte: olha, deixa eu ler um versículo aqui que vocês vão ter uma ideia do que eu estou dizendo. Versículo 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha só, o que é que Jezabel praticava e ensinava em Tiatira? Quem não fizesse parte dessas associações ou desses grêmios, era expulso, era excluído do comércio em Tiatira e chegava à falência. O que é que ela ensinava? Ela era da igreja, ela se dizia crente, ela se dizia profetisa, e ela dizia o seguinte: olha, é impossível nós derrotarmos Satanás se nós conhecermos os profundos segredos de Satanás. Irmãos, essa mulher, ela dizia que para derrotar o pecado, era necessário provar do pecado e se envolver com ele. Ela dizia: olha, a gente não vai desassociarmos desses grêmios, dessas associações, porque se isso nós fizermos, nós iremos falirmos. E não se preocupem não, que não tem nada a ver não, a gente vai continuar crente, nós não vamos abandonar a igreja e vamos cairmos no pecado. Pelo contrário, a gente vai continuar adorando a Deus, só que a gente vai continuar fazendo parte das associações. Quem não fizer parte ainda, se associe aos grêmios, e nós iremos participar desses sacrifícios a ídolos, nós iremos provar das imoralidades sexuais, mas iremos também cultuar a Deus, e iremos derrotar Satanás no campo de Satanás. Irmãos, que ideia diabólica! É por isso que Jesus a chama de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, lá na época do rei Acabe, ela não falou assim: Acabe, faz o seguinte, para de cultuar a Deus, e vamos cultuar só a Baal. Não, ela não fez isso não. Ela foi muito astuta, semelhante ao mestre dela, Satanás. Ela induziu Baal a instituir, e isso Baal fez, induziu Acabe a instituir um culto a Baal. Baal instituiu um altar, Acabe instituiu um altar a Baal,
E eles passaram a cultuar a Baal e também a cultuar a Deus. Ora cultuava a Baal, ora cultuava a Deus. Era exatamente o que essa mulher aqui, que Jesus a chama de Jezabel, estava induzindo as pessoas a fazerem, e muitas pessoas caíram na dela. Ora estavam na igreja cantando, ora estavam adorando a Deus. Noutro momento eles iam até essas festas dos grêmios e participavam de sacrifícios a ídolos, e também ali participavam de suas festas de licenciosidades e imoralidades sexuais. E isso ela tem induzido muitas pessoas da igreja a fazerem, e as pessoas tinham caído. Irmãos, diante disso, diante de tudo isso, o pastor desta igreja, que era um homem de Deus, um homem que tinha boas obras, Jesus reconheceu isso, um homem que praticava essas boas obras com amor, ele fazia de coração para Deus, um homem que tinha bons serviços e perseverava nesses serviços para Deus, um homem que o que ele fazia na atualidade que foi escrito esta carta era superior, era mais do que o que ele fazia no princípio. Mas ele tolerava esta mulher na igreja. Ele tolerava essa mulher fazer e desfazer o que ela bem entendesse, entendia e queria. E por isso Jesus, irmãos, falou com este homem e disse o que tinha contra ele. Irmãos, a função de sermos servos de Cristo, ela exige de nós todas as forças necessárias e tudo o que é correto, que nós sabemos pelas Escrituras, nós fazermos. Não tem como nós dizermos que servimos a Deus e ao mesmo tempo nós fazermos a obra de Deus com amor, com dedicação, com justiça, agirmos com fidelidade para com o nosso Deus em todos os âmbitos, e ao mesmo tempo, irmãos, nós tolerarmos o mal dentro da igreja, dentro da nossa casa, tolerarmos o mal aonde a gente podia impedir. É claro que existem situações que a gente não pode intervir, mas nas situações que a gente pode, no mínimo, dizer: ó, eu não concordo com isso. Se você quer fazer, aí é com você e Deus. Pode fazer. Nem Deus vai lhe impedir, porque Deus concedeu a você liberdade de escolha. Agora, eu não vou fazer parte com isso, não. Eu não vou ser tolerante a isso, não. Portanto, irmãos, é uma função, ou nós como servos de Deus, temos que termos essa atitude, principalmente, irmãos, o pastor da igreja. O pastor da igreja, irmãos, ele é um homem que Deus, se assim ele for pastor de verdade, ele tem que ser um homem de caráter ilibado. Eu ainda como novo convertido, por não ter experiência, não ter conhecimento bíblico, teológico, eu acreditava que tem uma pessoa aqui na nossa cidade que é uma pessoa muito, assim, muito calma.
E muitas pessoas diziam para mim, essa pessoa é crente, muitas pessoas diziam para mim, esse homem aqui é um homem de Deus, é um homem assim, assado, e eu considerava assim também. E até eu correlacionava o domínio próprio, o mansidão, que é um fruto do Espírito, com isso, com a pessoa ser calmo, com a pessoa ser tranquilo. Tem a ver com o fruto do Espírito? Tem. Mas se nós estudarmos a palavra no seu idioma original que foi escrito, a gente vai ver que a ideia ali é de domínio sobre o pecado. Irmãos, se nem sempre, a pessoa que é bastante calma, ela é uma pessoa que realmente é uma serva de Deus. Claro que isso é uma das virtudes, mas nem sempre. Porque, irmãos, uma das características de um líder é ele ter pulso firme. É ele, na hora de dele dizer sim, é sim. Na hora de dizer não, é não, e acabou. Irmãos, e essa pessoa que eu estava falando há poucos instantes atrás, que é crente, aonde essa pessoa ela estava como dirigente, ela deixava a coisa correr solta. A sua própria casa era regida da forma que a mulher e filhos queriam. E isso, com o tempo, eu comecei a perceber, calma, isso não é de acordo com a palavra, não. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que a casa tem um líder, e esse líder é o esposo. Foi Deus que disse isso. Foi Deus que disse, as Escrituras que diz. E principalmente quando a pessoa é crente, a pessoa tem conhecimento disso aí, a pessoa tem que evocar, ou invocar é outra palavra, invocar essa autoridade para si. Ele não pode, irmãos, ser uma pessoa que venha tolerar as coisas erradas, e assim ele venha deixar a coisa correr. Irmãos, e quando Jesus, ele olha para esse pastor, reconhece desse pastor as boas obras, desse pastor de Tiatira, o bom serviço que ele estava praticando, a perseverança nesse serviço. Quando Jesus, ele olha para esse pastor e diz, olha, o que você faz agora é superior ao que você fazia no princípio. Irmão, se a carta parasse por aqui, nós iríamos entender que este pastor era um homem que tinha um caráter ilibado, um homem que não tinha pecado, assim não era digno de repreensão, uma pessoa irrepreensível, era um homem pecador, falho, mas irrepreensível. Mas Jesus, irmãos, que diz, João escreve, porque assim ele manda João escrever, no início que diz, estas são as palavras do Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, ou seja, aquele que enxerga todas as coisas, aquele que conhece as intenções dos corações, aquele que sabe, antes mesmo de eu fazer, de eu realizar, antes mesmo de o pensamento chegar ao meu, ao teu coração, ao coração de cada ser humano, ele conhece as intenções com que nós iremos realizar. Este viu que aquele homem tolerava, era uma pessoa transigente, ou seja, deixava a coisa correr, possivelmente ele não queria arrumar ali confusão, estava fazendo dele, e os demais que se virassem. Irmãos, um dia eu conversando com um pastor, conversando com o irmão Adão, na calçada dele, e de repente chegou um pastor lá, de uma igreja aqui, de uma igrejola aqui em Riachão, e esse pastor nos conhece, tanto eu como o irmão Adão, e ele entrou no assunto que nós estávamos conversando, e ele disse, na minha igreja não tem escola bíblica, e nem culto de doutrina,
Eu de imediato perguntei, por quê? Esse pastor, quando era da Assembleia de Deus, tinha pelo menos a escola bíblica. Culto de doutrina nunca teve quando eu cheguei, quando eu me converti. Pedro nem sabe disso. E ele falou, vou lhe explicar o porquê. Ele falou, na escola bíblica dá muito debate. Por quê? Porque o comentarista diz uma coisa, às vezes o pastor ou o professor não concorda, mas o aluno concorda. Aí vai ficar um debate entre o aluno, o professor, o pastor, e o aluno tem um apoio do comentarista da revista. E ele falou, isso eu tenho presenciado no decurso do meu ministério pastoral, que isso dá muita confusão. E culto de doutrina não tem, sabe por quê? Ele falou, você conhece alguém na minha igreja que não tem Bíblia? Eu falei, não. Ele falou, se você conhecer, por favor, me diga que eu vou comprar um e vou dar a ela. Ele falou, sabe por que não tem culto de doutrina? Porque na Bíblia está, não mintam, não roubem, não matem, não enganem. Todos os mandamentos que eu poderia e posso ensinar, tem na Bíblia. E por que eu vou estar ensinando? Vou não. Quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, resolva um dia com Deus. Irmão, sabe por que ele disse isso? Porque ele não queria machucar alguém que estava em pecado. Mas como alguém já disse, como já disse alguém, é melhor nós sermos feridos com a verdade do que sermos falsamente curados com a mentira. A Bíblia vai nos ensinar que Deus é aquele que fere e também cura, ou seja, Ele nos fere com a sua palavra. Quando Ele nos ensina a verdade, nós nos sentimos ali esmagados com a verdade de Deus, mas ao mesmo tempo, quando nós queremos nos arrepender, Ele nos cura, Ele nos sara. Então, irmãos, olha a atitude desse pastor. Essa atitude é correta? Jesus, irmãos, sem contar que esse pastor, tanto ele, como a família, como quem está ao redor dele, na igreja dele, faz o que quer e o que desejar. E nós vemos o quanto Jesus, irmãos, ele é rigoroso, ele requer de nós minúcias em relação a obedecermos a ele. Aquele homem tinha boas obras, aquele homem tinha fé salvífica em Cristo, era firme naquilo que cria. Aquele homem tinha bons serviços e perseverava nisso, e perseverava tanto que era o que ele praticava agora, na atualidade que Jesus escreveu, era maior, era superior ao que ele fazia no princípio. Mas ele tolerava o mal dentro da igreja. A igreja estava sendo envenenada por uma falsa profetisa. A igreja, irmãos, estava sendo corrompida por conta de um pastor que era um homem de Deus, mas possivelmente ele tinha medo de dar a cara a bater, de dizer isso aqui não pode, isso aqui não deve acontecer, isso aqui é condenável aos olhos de Deus, isso aqui é abominação, abominável aos olhos de Deus. Irmãos, e Jesus assim repreende este homem. Uma coisa é certa: aqueles que foram chamados por Cristo como pregadores, como pastores, e assim foram vocacionados, esses irmãos, por mais que eles sejam falhos, por mais que eles errem, como qualquer um outro ser humano erra, eles não devem ser transigentes, tolerantes para com o pecado. Irmãos, na nossa congregação aqui, já aconteceu algo, e agora bem recente, que eu vou repetir mais uma vez pregando. E a cada dia, eu sei de coisas incríveis que jamais eu dizia que essas pessoas iriam falar de mim.
O caso que aconteceu aqui de uma jovem, no caso na Torre ainda, que hoje mora aqui em Riachão. Ela foi para uma festa na escola, uma festa mundana. Ela cooperou para ir para a festa. Ela cantava na época, na antiga comissão de louvor. Eu ia dizer falecida comissão de louvor. Na antiga comissão de louvor. E isso, alguém da nossa igreja viu, mandou as fotos e perguntou: isso aqui pode? Eu disse: com certeza que não, mas eu vou tentar resolver isso. Irmãos, quando eu parei para analisar, eu estava lendo no momento, se eu não me engano, eu percebi de imediato: se eu ficar quieto e conversar com uma pessoa que mandou isso para mim, e dizer: não, olha, como foi a primeira vez, eu vou conversar com fulana e vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Eu tinha convencido a pessoa que mandou as fotos para mim. Tinha. Só, como foi a primeira vez, foi uma festa, vai que ela não sabia. Eu tinha um jeito de chegar e tentar convencer a pessoa que mandou as fotos para mim, para ela não ficar com raiva e não achar que a igreja é uma bagunça. E ter conversado realmente com essa outra pessoa, que essa jovem que cantava na igreja, que hoje, posso dizer, infelizmente, está desviada. Está desviada. Se está, né? Se um dia já foi. Se um dia já foi. Ao mesmo tempo veio no meu coração: mas o correto não é fazer isso não. O correto é levar até o pastor da igreja, o pastor titular, e dizer o que está acontecendo, que isso aqui é um absurdo. E ao mesmo tempo eu pensei: eu vou arrumar confusão para mim. Irmãos, e arrumei. Até poucos dias, eu liguei para o pastor Antônio Júnior, que é o nosso copastor. E o pastor Antônio Júnior, eu perguntei para ele da situação da família. Aliás, foi 2 famílias que saíram da igreja por conta disso. O pai não aceitou e a mãe também saíram e começaram a inventar um monte de mentiras a meu respeito. Irmãos, eu vou dizer isso para a igreja aqui, mas gravando. O pastor Antônio Júnior, quando eu falei: pastor, me diz uma coisa, quando é que o senhor vai conversar comigo e Gilberto em relação àquele caso? Ele falou: Romualdo, eu vou conversar com o pessoal aqui da igreja, com a comissão que foi formada, e vou conversar com vocês. Aí eu falei: e o diácono, ele está indo ainda? Ele está indo para assistir? Não está não, porque eu tive uma conversa com ele. E, inclusive, Romualdo, eu falei: o que é que ele falou? Ele disse: Romualdo, é o seguinte, eu não gostei, isso o pastor me disse, eu não gostei da conversa que eu tive com ele não. Porque o que ele quer... Ele disse que ele não está errado, a família dele não está errada, e quem está errado é você, pelo que você fez. E ele disse mais, Romualdo, o que ele quer é exterminar você da terra. O pastor falou: Romualdo, eu sou um homem de Deus, eu não vou estar levando conversa para você, não, levando conversinha de lá para cá, daqui para lá, não. Mas ele quer lhe exterminar da face da terra. Romualdo, ele disse que você é uma pessoa errada e que já fez muitas coisas. Agora eu pergunto aqui, diante da igreja, eu disse: pastor Júnior, vai em Riachão, para a honra e a glória de Deus, procura em Riachão crente e descrente, procura em Riachão no tempo que eu não era crente e no tempo de eu crente, se eu andava com coisas erradas. Eu pergunto a vocês aqui que me conhecem, que todos aqui me conhecem, qual é a coisa errada de escândalo? Não quero dizer que eu não tenho um pecado, porque eu peco todos os dias. E quem mais sabe quem peca, quem mais sabe do que eu sou pecador é Deus. Mas qual é o escândalo que eu tenho? Qual é o escândalo, a coisa errada? O pastor Júnior disse que olhou para a pessoa e falou assim: fulano, você vai ter que provar qual é o escândalo, qual é a coisa errada que ele anda. Ele falou: não, que não sei o que prova não tem. Ele falou: olha, então você se cale com isso, porque isso pode dar mal para você. Isso pode dar mal para você, porque, irmãos, isso aí já é caso de processo, para vocês verem o que uma coisa simples, mas por dar a cara a bater. E o pastor Júnior falou: Romualdo, ele e a família disse que tem ódio de você, irmãos, isso é um absurdo. Pessoas que outrora, que no outro momento eu pensei que era crente, eu disse: pastor, vá até a igreja de Riachão, pergunta à igreja, e anda em Riachão,
se informe com pessoas que o senhor conhece. Eu disse: o presbítero Oséias, ele conhece aqui a irmã Ana Maria, ele é muito íntimo de Elias, filho da irmã Ana. Elias é nascido e criado aqui em Riachão. Pergunte a Oséias, para Oséias se informar com Elias, se eu andei com coisa errada um dia, se eu tenho coisas erradas, se eu ando com escândalo. Ele falou: Romualdo, eu não vou fazer isso nunca não. Sabe por quê? Porque o que ele fala com ódio, e quando eu falo: você prova? Ele falou: não. Aí eu disse: pastor, agora quem anda com mau testemunho é essa família. Manda essa pessoa pagar 8.000 reais que deve ao irmão Bill, ao irmão Severino, irmão Bill Gordinho, como todo mundo conhece, que se intrigou dele por conta de 8.000 reais, se intrigou. Agora pergunta: 10 centavos se eu devo a ninguém aqui? Eu só devo uma coisa a cada um que está aqui e a todas as outras pessoas: é o amor. É o que Paulo diz que nós um dia devemos. A única coisa que nós devemos dever às demais pessoas é o amor. Isso a gente deve dever, irmãos. Por isso, irmãos, acredito que possivelmente por isso esse pastor não quis dar a cara a bater. O pastor de Tiatira, ele pensou o que? Não, eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou uma pessoa que tem uma sinceridade para com Deus. O que eu fazia no princípio é superior ao que eu faço agora. Aí eu vou me envolver com esta mulher, com esses comerciantes. Eles vão tentar me tirar daqui. Se não conseguirem me tirar, eles vão sair da igreja. O dízimo vai baixar. Eu vou ter dificuldade para me manter. Possivelmente ele pode ter pensado isso. Vou deixar da forma que está. Mas só que Jesus, irmãos, corrigiu esse homem e falou: contra você tenho isto. Você tolera. Portanto, nós que estamos aqui, cada pessoa que é crente, nenhum pastor, nenhum pregador, ele pode tolerar, ele pode ser tolerante com o mal, mesmo que ele venha, irmãos, mesmo que nós venhamos a sermos prejudicados, a sermos hostilizados, a sermos até mesmo expulsos de muitas coisas e cargos que nós temos, mas nós temos que mantermos as nossas convicções e sinceridades para com Cristo. Nós temos que mantermos, irmãos, porque se assim nós não fizermos, Cristo, Ele vai cobrar de nós. Eu estava até comentando com Elienay. Imagina se Cristo fosse escrever uma carta aos pastores que nós conhecemos hoje. O que ele diria? Deixem de ser ladrões e arrependam-se. Irmãos, porque o que nós vemos hoje de escândalo. Agora recente, um pastor aqui desta cidade, ou um cara que se diz ser pastor, ele excluiu o irmão Oséias do irmão Louro da igreja e a família, porque veio visitar aqui a igreja. Ele excluiu da igreja, porque nessa, entre aspas, igreja, que esse, entre aspas, pastor, ou esse homem que diz que é pastor, lá ninguém pode visitar outra igreja não. E Oséias veio aqui, ele foi e excluiu da igreja. Esses homens, irmãos, esse homem e tantos outros podem esperar que Deus vai se encontrar com eles. Versículo 20, para continuarmos. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual.
mas ela não quer se arrepender. Irmãos, e o interessante é que essa mulher, mesmo sendo o que ela era, Deus deu-lhe tempo para que ela se arrependesse das suas imoralidades sexuais, e ela não se arrependeu. Versículo 22: por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Jesus agora diz que vai fazer com que essas pessoas que cometem adultério com ela, Jesus vai fazer com que vai fazer ela adoecer, e Jesus diz que trará grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Versículo 23: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus ia fazer essa mulher, que ele chama de Jezabel, adoecer, traria grande sofrimento sobre todos quantos cometiam imoralidade sexual com ela, a não ser que eles se arrependessem. E Jesus falou que iria matar o filho daquela mulher, para que todas as igrejas saibam que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, Jesus é aquele que conhece todas as intenções, todas as obras e também as suas intenções, e também as intenções dos corações. Irmãos, diante desses castigos que Jesus aqui ele citou dessa mulher, ou para essa mulher e para as pessoas que ela induziu, a gente fica se perguntando: e por que hoje em dia existem tantas coisas erradas dentro de muitas e muitas igrejas, e a gente não vê Jesus fazendo isso? Ele castigando duramente, ele matando, ele agindo da forma que ele agiu neste momento. Irmãos, a gente sabe que o que Jesus fez aqui não é uma regra. O castigar sim, todavia existem outras formas de Jesus ele castigar o ser humano, e a pior forma de Jesus nos castigar, que vocês nunca pensem, que é ele fazer com que nós venhamos a adoecer. A pior forma de Jesus nos castigar não é Jesus matar um ente querido nosso, não, como ele matou o filho dessa mulher, não. A pior forma de Jesus nos castigar, eu acredito que é a forma que Jesus está agindo com muitas pessoas na atualidade, é deixando as pessoas à vontade. Exemplo, a pessoa peca, a pessoa erra, e Jesus ele corrige a pessoa pela palavra escrita, e também através de exposições da palavra de Deus, através de pastores, pregadores, dos ensinadores da igreja. Só que essas pessoas, elas não querem ser corrigidas. Na verdade, elas são incorrigíveis, e portanto resistirem ao Espírito Santo da verdade, ao Espírito que outrora os santificou, ou ao Espírito que muitos nem, o Espírito Santo nunca nem santificou, mas o Espírito que tanto chegou às mentes, aos corações, e convenceu aquelas pessoas que elas eram pecadoras, da justiça, do juízo, e de tanto elas resistirem, Deus as abandonou às suas paixões pecaminosas, assim como está escrito na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Irmãos, esta sim
É a pior maneira de Deus Ele castigar o ser humano, Ele nos abandonar, Ele nos entregar aos prazeres pecaminosos que já reinam em nossos corações. É Deus Ele deixar de nos corrigir pela palavra, é Deus Ele deixar de usar pregadores, homens de Deus, para fazer a exposição da palavra de Deus, e nós venhamos a entendê-la, porque chega um certo momento, irmãos, que Deus faz com que a gente nem entenda mais, como Ele fez lá na época do profeta Isaías. Ele fez e cumpriu-se também na época de Jesus. Jesus, Ele conhecendo os corações, Ele falava propositalmente por parábolas, para que as pessoas não entendessem. Por quê? Porque Jesus pré-conhecia que aquelas pessoas não queriam um compromisso com Ele. Portanto, irmãos, que nós venhamos aprendermos com as Escrituras, e mesmo sendo pessoas falhas, pecadoras, pessoas que erramos, transgredimos, ou seja, quebramos as leis de Deus, nós venhamos nos arrependermos, não venhamos ser tolerantes para com o pecado. E retribuirei, versículo 23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Irmãos, olha o termo que eles usavam, que eles aprendiam e ensinavam os profundos segredos de Satanás. Irmã Lucinha, está aí a explicação que a gente não tinha tido até hoje. Porque aquele pastor, que foi pastor da senhora, tem um WhatsApp de Satanás. Porque aquele pastor, ele estava orando de madrugada, e Satanás disse a ele assim: fulano, irmã Lucinha não gosta do senhor não. Porque a gente ora a Deus, né? Mas um pastor, esse pastor da irmã Lucinha, estava orando de madrugada, e ele disse que Satanás veio até ele e disse que Satanás não gostava que irmã Lucinha não gostava de Satanás. Está aí a explicação, porque um dia ele disse que fez uma campanha de 70 dias, e no primeiro dia da campanha, Satanás mandou uma mensagem para ele. Ou seja, o contato é muito grande, né? É intimidade demais. Tem um WhatsApp, pela madrugada Satanás está ali. Olha, que eu estou achando que esse pastor, ele é discípulo de Jezabel. Está explicada a coisa, porque ele conhece os profundos segredos de Satanás. Irmãos, parece uma brincadeira, mas isso é verdade. Pergunta a irmã Lucinha, que a irmã Lucinha vai contar essa história. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Irmãos, os profundos segredos de Satanás aqui, era eles praticarem imoralidade sexual, era eles sacrificarem aos ídolos, era eles beberem até caírem, era participarem de toda a licenciosidade, toda a imoralidade que os ímpios participavam. Eram os profundos segredos de Satanás, que eles diziam que iam derrotar Satanás no campo de Satanás, ou seja, provando daquilo ali, e ao mesmo tempo praticando tudo, e depois voltando para a igreja e falar: não fui vencido não, pratiquei, mas estou aqui, estou aqui agora. Não uns peste, os profundos segredos de Satanás,
Não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, Jesus falou que não porá outra carga sobre aqueles que não tinham sido induzidos pela falsa profetisa Jezabel, ou seja, a mulher que era chamada de Jezabel, que Jesus a chama de Jezabel. Jesus falou que eles deviam perseverar nisso, e Jesus não ia colocar outra carga, ou seja, eles já estavam no caminho certo. Versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com cetro de ferro, e os despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Jesus agora, irmãos, Ele nos promete que dará ao vencedor lá daquela igreja, e a todos quantos ouvirem este evangelho, arrependerem-se de seus pecados, perseverarem até o fim, Jesus nos garante que Ele nos dará a mesma autoridade que recebeu do Pai. Também nos dará a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele nos guarde, nos encha com seu poder, que nós não venhamos, irmãos, sermos tolerantes com o pecado de nós mesmos, e muito menos com os pecados que a gente pode, no mínimo, chegar e falar: eu não quero participar disso. Se você quer, aí é com você, e um dia Deus que vai julgar você de acordo com o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Irmãos, é por isso que hoje existe tanta gente desmantelado em muitas igrejas. Sabe por quê? Porque, como tem um caso aqui que eu não vou falar por ética, porque não fui autorizado pela família para falar, e não irei falar, mas existe um caso de uma pessoa que é desmantelada em meio, que tem mulher por fora do casamento, mas quando está em Riachão, essa pessoa canta, essa pessoa prega, essa pessoa é bem vista pelo pastor e pelas demais pessoas da igreja, e essa pessoa, por dar dízimo, e dar dízimo além daquilo que a Bíblia diz que é para dar. Se um exemplo é 200, se é 100, ele dá 200, se é 200, ele dá 300 ou 400, para quê? Para ter apoio dos pastores, e essa pessoa tem um cargo elevado da igreja, um cargo já considerável, que pode até exercer como pastor. E isso acontece por quê? Porque esses homens, irmãos, eles não têm compromisso com Deus. O compromisso deles é com dinheiro, e por isso eles fazem tudo o que for possível para conseguir mais e mais. Mas que Deus em Cristo, Ele nos conceda forças para nós não cairmos nesse mal. Portanto, fiquem de pé.